Algoritmos de hash no PHP. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final. Meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente vai dar continuidade aí na aula passada, que a gente falou aí sobre algoritmos de hash e criptografia. Hoje a gente vai falar aí sobre como que eu posso utilizar aí os algoritmos de hash aí dentro do PHP. Então, se você não assistiu aí a aula que eu falo sobre algoritmos e hash, recomendo que você assista lá para você não ficar perdido. Se você estiver gostando do curso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo, segue a gente nas redes sociais, @classefinal, e vamos lá para o VS Code para eu poder te mostrar como trabalhar com os hashes no PHP. Então, estou aqui com o meu VS Code aberto e a gente vai começar a ver como que a gente pode trabalhar com os hashes, tá? Então, o primeiro passo é, eu vou vir aqui no vardump e eu vou utilizar uma função aqui do PHP chamada hashAlgos, tá? O que essa função ela faz? A função hashAlgos, ela serve para me mostrar quais são os algoritmos de hash que estão disponíveis para eu usar aqui no meu PHP. Então, vou rodar aqui, ó. Reparem que existe uma lista aqui, né, bem grande de algoritmos, né, que eu posso estar utilizando aqui para fazer hash aí no meu PHP. No nosso caso aqui, eu vou trabalhar com o SHA-256, por exemplo, mas poderia ser qualquer algoritmo de hash aqui. Legal? Então, esse daqui é o primeiro passo. Segundo passo é como que eu faço para criar um hash aí, né, de alguma coisa, de um texto, né? Então, eu vou vir aqui e eu vou utilizar aqui, né, uma função do PHP chamada hash. Eu vou passar aqui o nome do hash que eu quero utilizar. Então, eu quero o SHA-256, certo? E eu quero colocar esse meu texto Olá Mundo, ou seja, eu quero transformar esse Olá Mundo em um hash, tá? Então, eu vou rodar aqui, ó. Reparem que esse daqui é o hash SHA-256 desse meu texto. Pode ver que se eu rodar ele aqui, ó, várias e várias vezes, como eu disse aí na aula passada, né, o hash, sempre que você passa um texto pelo mesmo hash, ele sempre vai dar o mesmo resultado, certo? Então eu tenho aqui esse hash. Outra característica dos hashes é o hash aqui, por exemplo, SHA-256, ele sempre tem uma quantidade aqui de 64 caracteres. Isso significa que eu posso aumentar aqui o meu texto e a quantidade de caracteres aqui no meu hash, ela permanece fixa, né? Então, essa é uma outra característica. Geralmente, os hashes, eles têm tamanhos fixos, né? Você vai gerar o hash e ele sempre vai dar o mesmo resultado. Não importa se eu estou fazendo hash de 1 byte ou de 1 gigabyte de informações. Ele sempre vai me dar o mesmo resultado. Isso daqui é bom porque ele é previsível, né? Imagina que você vai armazenar isso daqui lá no seu banco de dados. Como que eu vou saber o tamanho, né, da minha string que ele vai gerar? Bom, se eu sei que eu vou usar o SHA-256 e o SHA-256 é de 64, então eu sei que eu preciso ter lá 64 de espaço, né, para armazenar aqui, ou seja, são 64 caracteres, tá? Então, cada algoritmo, né? Então, por exemplo, o SHA-512, ele já tem aqui, ó, 128 caracteres. Então, reparem que o SHA-512, ele é maior, certo? Logo, ele tem mais caracteres. Isso significa também que ele é, vamos dizer assim, ele é mais seguro, né? Por quê? Porque a quantidade, né? Eu falei na aula passada sobre colisões de hash, né? Ou seja, que textos diferentes podem acabar dando o mesmo hash. Se eu tenho um hash que ele é maior, né, ele tem mais caracteres, a probabilidade de eu ter colisões é menor. Então, a probabilidade de eu ter colisões aqui com o SHA-512, ela é menor do que com o SHA-256. Legal? Então, é bem facinho. Outro parâmetro que você pode passar aqui na sua função é esse parâmetro dizendo se você quer que ele grave esse resultado em formato binário, né? Por padrão, o hash ele vai gerar
ali o hash do nosso algoritmo e vai transformar em base 64. Né? O que é base 64? Base 64 é quando você pega ali as informações e você transforma ela em caracteres alfanuméricos, né? Então eu posso pegar, por exemplo, uma imagem ela, né, a gente já viu que ela tem vários bytes ali, ela tem todo um binário. E se eu quisesse pegar aquele binário e transferir ele e salvar ele num arquivo texto, o que eu poderia fazer? Eu pego aquele binário e transformo ele em base 64. Ou seja, eu converto os dados binários em letras e números. O que o hash está fazendo aqui é justamente isso. Ele está aplicando aqui o hash e está transformando o resultado em um base 64, um base 64, que é um valor que é seguro você passar ele, por exemplo, numa URL, por exemplo, ou é seguro você trafegar ele entre serviços, né? Agora, e se eu quisesse que ele armazenasse isso daqui de forma binária? Eu poderia passar aqui um true, né? E aí ele vai... O meu hash, né? Ele está aqui agora em formato binário, tá? Então, essa daqui é a representação binária. Reparem que agora, né? Por exemplo, eu não poderia gravar isso daqui no meu banco de dados como texto, né? Aqui, com o hash desse jeito, eu posso criar lá uma coluninha do tipo texto e gravar os dados lá dentro. Agora, com esse formato aqui, não. Eu não posso gravar isso daqui numa coluna que seja do tipo texto. Ela tem que ser uma coluna binária para que eu possa armazenar os dados de forma binária, tá? E ele tem aqui mais um terceiro parâmetro, que seriam as opções, né? A gente viu que existem vários algoritmos de hash. Pode ser que algum algoritmo de hash tenha alguma opção. Então, eu tenho um algoritmo de hash muito específico que ele precisa ou ele pode receber algumas opções. Você poderia passar essas opções aqui. Essas opções cairiam lá para o seu hash, né, para ele poder utilizar. Na maior parte do tempo, a gente acaba não usando essa opção. Então, bem facinho aqui a gente trabalhar com hash. Do mesmo jeito, eu comentei com vocês, né, que o hash ele pode ser tanto num texto ou num número, né, ou seja, ele pode ser numa string, mas eu também posso criar um hash de um arquivo. E se eu quiser criar um hash de um arquivo, né, então eu vou apagar aqui esse true, e eu vou usar uma função do PHP chamada hashFile. Ela funciona igual a função hash, porém, ao invés de eu passar o texto, eu vou passar o meu arquivo. Então eu quero aqui que ele gere um hash desse exemplo.txt. Vou rodar aqui. Tenho aqui o hash do meu arquivo. Ó, não importa quantas vezes eu rode, o hash é sempre o mesmo. Mas, se eu vier aqui no arquivo de exemplo e acrescentar um texto, por exemplo, rodei aqui novamente o meu hash, reparem que ele já mudou aqui. Ó. E agora, a partir de agora, toda vez que eu mudar aqui, ele passa a ser esse o hash. Se eu desfizer aqui a minha alteração e voltar ao original, se eu rodar o meu hash, reparem que agora ele voltou aqui para o hash original. Então, a vantagem do hash é, como eu falei lá, imagina que você está baixando um arquivo da internet, como que eu sei que esse arquivo não perdeu nenhum bit no meio do caminho? Simples. Quando esse arquivo no servidor, eu gero um hash desse arquivo no servidor com o arquivo original, e quando eu chego, quando eu recebo esse arquivo, eu calculo novamente o hash e eu comparo. Se os hashes forem iguais, isso significa que não houve alterações, tá legal? Então, bem facinho aqui de você trabalhar com a função de hash. Do mesmo jeito que a gente viu que eu tenho a função hash_algos, existe a função hash_hmac_algos. Como eu comentei aí na aula passada, existem alguns hashes que você pode configurar uma senha, Ou seja, essa senha ela vai ser utilizada para garantir um hash único. Então, por exemplo, o meu hash que eu gerei com a senha 123, ele vai ser diferente da senha 456. Isso garante, por exemplo, que se alguém roubar o meu banco de dados, mesmo que ele saiba qual é o hash, ele ainda não vai ter a senha. Ou seja, mesmo que duas empresas diferentes tenham os dados aí roubados e eles estejam usando o mesmo hash, as informações não serão iguais, porque as senhas não serão iguais. Por isso também é importante que você tenha senhas complexas com bastante caracteres, tá? Então, vou colocar aqui
o hash hmac algos. Vou rodar. Reparem que ele tem aqui também uma grande quantidade aqui de hashes que tem suporte aqui ao hmac, certo? Então agora que eu já sei que eu tenho esses hashes, eu vou colocar aqui. Então eu vou usar um hash hmac agora. Então eu vou colocar aqui hash underline hmac. Ou seja, ao invés de eu fazer um hash, a função hash normal, ela serve para você passar ali um texto, por exemplo. A hash hmac, ela também vai permitir que você passe um texto, mas agora ela vai te exigir uma senha. Então eu vou colocar aqui o algoritmo, eu vou colocar o SHA-512. Aí reparem que agora ele vai pedir aqui os dados. Então, olá, mundo. E ele vai pedir uma key, né? Ou seja, a minha chave, a minha senha. Então, eu vou colocar aqui 123 @456, certo? Vou rodar aqui. Agora eu tenho aqui o meu hash. Reparem que se eu rodar novamente esse hash com a mesma senha, ele não é alterado. Mas se eu trocar aqui a senha, então vou colocar aqui um 7 na minha senha, ele vai ser alterado. Ou seja, do mesmo jeito que eu tenho o hash comum, que ele simplesmente gera o hash sem me pedir nenhuma informação, eu posso ter um hash hmac, que é um hash que ele permite que eu especifique uma senha, e aí ele vai, né, na verdade não é exatamente uma senha, né, uma key, ou seja, ele vai utilizar essa key, né, essa chave para calcular ali os valores, né? Então não é que esse key seja uma senha, a gente chama de senha, né? Mas na verdade não é uma senha, é uma key, é uma chave, pode ser aleatória, é uma chave que eu quiser, e essa chave ela vai ser utilizada ali matematicamente para definir como que o algoritmo vai começar ou quais etapas o algoritmo vai fazer ali para chegar no resultado final, tá legal? Então por isso que a gente chama de chave, o correto é chave e não senha, tá? Eu comentei aí, falei como senha, mas na verdade o correto, aí mais correto mesmo seriam chaves aí, legal? Então, eu tenho aqui, maravilha, a gente já viu que eu posso passar aqui um parâmetro true para pegar esses dados de forma binária, então isso daqui também existe aqui no hash hmac, então reparem que ele gerou aqui para mim, e eu posso também usar um hash hmac para arquivos. Então, do mesmo jeito que eu tenho hash file, eu tenho hash hmac file, onde eu vou especificar aqui, certo? O arquivo que eu quero que ele calcule o hash, e ele vai calcular o hash para mim, utilizando essa chave. Reparem que se eu rodar novamente, o mesmo hash se mantém. Então, bem tranquilinho aí, né, de utilizar um hash. Outra forma de você trabalhar com hash é utilizando uma outra função hash init. Então, como que funciona esse hash init? Então, eu vou criar aqui uma context, uma variável context, e vou criar aqui um hash init. O hash init, o que ele faz, na verdade, ele permite que eu crie um hash e eu vou acrescentando textos nesse hash e lá no final só que eu pego esse resultado. Ou seja, ao invés de eu já gerar todo o meu texto de uma vez e passar direto para a função hash, eu vou preenchendo esse texto aos poucos, do jeito que eu achar que seja melhor. Tá? Então, aqui, né, com a hash init, eu vou passar aqui o algoritmo, certo? Então, eu vou passar aqui o SHA-512. Poderia passar aqui, ó, uma key, se fosse, né, se eu estivesse utilizando aqui, né, um hash, aí por exemplo, se eu estivesse utilizando um hash hmac, né, eu poderia passar aqui uma key para esse meu hash, que não é o caso agora, no momento agora a gente não vai utilizar, certo? Deixa eu só mudar o nome aqui, é context, aqui o nome da minha variável. Feito isso, agora eu vou acrescentar alguma coisa aqui nesse meu texto. Então, eu vou colocar aqui um hash update, vou colocar aqui uma variável context e vou passar o que eu quero acrescentar nesse meu hash. Então, eu quero acrescentar olá, quero acrescentar aqui agora embaixo mundo, certo? E agora, como que eu pego o hash final? Então, eu vou criar aqui uma variável hash e ela vai ser aqui, ó, hash final, e agora sim
eu vou passar aqui o meu context, certo? Mesma coisa, eu posso dizer aqui se eu quero que ele seja binário ou não. E agora eu tenho aqui o meu hash finalizado. Então, vou exibir aqui meu hash, certo? Então, eu tenho aqui o meu olá mundo, né? Ele gera para mim esse hash aqui. Então, na verdade, eu criei aqui, eu disse que eu estou começando a criar um hash. Aí eu venho aqui, acrescento dados, acrescento mais dados. E aí, no final, eu falo, olha, agora gera para mim, né, um hash com esses dados que você tem aqui em memória, tá? Então, bem tranquilo. Do mesmo jeito aqui, né, que eu usei o hash init aqui e o hash update para textos, eu poderia ter aqui, né, utilizado arquivos. Então, ao invés de pegar os textos e inserir, eu falo assim, olha, eu quero que você pegue o conteúdo desse arquivo e o conteúdo desse arquivo e junte eles em um hash só. Então, como que a gente faz isso? Tem aqui uma função, hash update file, certo? Eu vou passar aqui o arquivo, eu quero data.csv. Agora aqui embaixo eu quero o exemplo.txt. E o que vai acontecer aqui é a mesma coisa, né? Então, eu vou criar aqui um contexto de hash, estou iniciando um hash, aí eu falo assim, olha, hash, acrescenta para mim aí no hash o conteúdo desse arquivo aqui, ó. Então, gera um hash para mim do data, joga aí dentro, gera para mim também um conteúdo aí, um hash aí do conteúdo do exemplo, joga aí para dentro, e aqui no final gera um hash. Para ver que isso aqui realmente está funcionando, vou acrescentar aqui, ó, valor, por exemplo. Vou rodar aqui, ó, reparem que o meu resultado final já foi alterado. Se eu voltar aqui, ó, ao que estava, o valor volta a ser aqui o mesmo, tá vendo? Então, com essa função aí do hash update file, né, você pode aí trabalhar dessa forma. Então, ó, o hash update é para você acrescentar textos manualmente. Então, eu quero acrescentar um texto, mais um texto, mais um texto, mais um texto. O hash update file é para que você possa acrescentar aí arquivos, né? Ou seja, eu quero o hash de um arquivo, quero o hash do outro arquivo, vai juntando os hashes aí para gerar um hash final. Então, sei lá, você quer gerar um hash de uma pasta, por exemplo. Você quer gerar um hash de todos os arquivos que tem de uma pasta. Você pode simplesmente fazer um for ali, vai indo de arquivo em arquivo, pegando o hash de cada um e acrescentando. No final, você vai ter um hash final da sua pasta. Ou seja, todos os arquivos daquela sua pasta formam um determinado hash. É a mesma coisa, por exemplo, que você poderia fazer, né, você compactar um arquivo zipado e gerar um hash de um arquivo zipado. A única diferença é que aqui você não tem o custo de ter que zipar, mas ainda assim você garantiria que o hash da sua pasta, né, ou seja, que os arquivos da sua pasta são os mesmos, tá? Então, para isso que existe. E a gente viu aqui, né, que você tem aqui suporte ao hash HMAC. Então, eu vou colocar aqui uma flag dizendo que eu quero um hash HMAC. Então, eu vou colocar aqui hash HMAC, ou seja, eu estou dizendo que eu quero que ele use o SHA-512 no modo HMAC, ou seja, como aqui. Dessa forma, se eu rodar, ele vai dizer que eu sou obrigado a passar aqui, certo? Então, eu vou passar aqui a minha key. Vou colocar aqui 123@456. E agora ele vai calcular esse hash utilizando a minha key. Então, bem simples, basta você colocar aqui o hash init, tá legal? Então, bem facinho. Outra função útil, também quando a gente trabalha aqui com o PHP, é para você poder comparar se duas funções, né, se dois hashes são iguais. Então, como que eu faço isso? Var dump, vou colocar aqui hash equals. E aí eu vou passar aqui dois hashes. Então, eu vou passar esse hash aqui e vou passar ele novamente aqui na frente. Se tudo der certo, então deixa eu só quebrar a linha aqui no VS Code. Lembrando, isso aqui eu não dei Enter, tá, gente? Eu só ativei aqui o recurso de quebra automática de linha, mas ele continua estando em uma linha só para ficar fácil de poder ver aqui na tela. Se eu rodar aqui, ele vai dizer que os dois hashes são iguais. Se eu tiver hashes diferentes, então, por exemplo, vou calcular aqui um segundo hash aqui, por exemplo, hash, eu vou colocar aqui, sei lá, SHA-512, vou colocar aqui
texto, por exemplo, certo? Então, eu tenho aqui um hash que eu já tinha, vamos supor que esse hash estava gravado no meu banco de dados. E agora eu estou vendo se os dados que estão entrando no meu sistema batem com esse hash que eu tenho aqui, certo? Eu vou rodar aqui, vai dizer que é falso. E aí você vai me perguntar assim, tá, e por que eu simplesmente não comparo, né, uma string com a outra? Aí, por que eu tenho uma função de hash para comparar? E a resposta não é uma coisa tão simples assim. Existe um tipo de ataque em cyberataque que a gente chama de timing attack. O que é o timing attack? O timing attack é quando o invasor ele verifica o seguinte: ele verifica quanto tempo o seu aplicativo, a sua aplicação demora para responder. Então, por exemplo, se ele passa um e-mail que tenha no banco de dados e leva 5 segundos, por exemplo, para responder, ele jogou lá, ele jogou um e-mail e jogou qualquer senha. Ele não sabe se tem o e-mail no banco, mas ele jogou o e-mail. Levou 5 segundos ali para respondeu, olha, tá errado. Beleza. Aí ele faz um novo teste com outro e-mail e agora leva 1 segundo. Por quê? Porque ele não achou no banco de dados, por exemplo, ele nem buscou no banco de dados, ele identificou que o e-mail era inválido e não buscou. Agora ele sabe o seguinte, ele sabe que o e-mail que existe no banco e o e-mail que não existe. Por quê? Porque o tempo que demora, ele serve justamente para isso. Então, o que acontece? Quando você compara dois hashes, duas strings, dependendo da onde está a diferença dessas strings, a comparação ela pode ser mais rápida ou mais lenta. Tá? Então, por exemplo, eu posso comparar dois hashes, de repente leva 2 segundos para comparar o hash. Aí eu vou comparar com outro hash e leva 1 segundo. Ou seja, quando há diferenças aí entre os tempos, a gente, dependendo do que a gente está calculando, dependendo do que a gente está verificando, um atacante ele pode entender o seguinte: olha, com esse tipo de informação aqui, eu sei que quando eu passo essa senha, ele nem chega aí no banco de dados. Ele simplesmente ignora no meio do caminho e já me retorna. Ou seja, ele sabe quando está indo no banco, quando não está indo, quando veio do banco, quando não veio e assim por diante. Quando a gente usa a função hash equals, isso não acontece. Ele leva exatamente o mesmo tempo para comparar aí as hashes. Então, hashes do mesmo tamanho, elas não terão essas diferenças, né, aí de tempo, e aí isso vai ajudar a prevenir esse tipo de ataque. Por isso que existe uma função hash equals aí para prevenir timing attack. Aí, tá legal? Então, maravilha. E por último, né, se você quiser trabalhar com senha, eu comentei já, né, que quando a gente trabalha com senhas, a gente usa aí algoritmos de hash, né? A gente geralmente grava senhas no banco com hash. Para fazer isso, você pode usar a função hash, como a gente já viu, mas o PHP já tem uma função específica para isso. Então a gente vai colocar aqui var dump e eu vou colocar aqui um password hash, certo? E aí eu vou passar aqui a senha. Então a minha senha 123@456 e eu vou passar aqui qual é o algoritmo que ele vai usar. Por enquanto eu vou usar aqui o password default, certo? Isso daqui vai fazer aí automaticamente, né, o meu PHP calcular um hash específico já para senha. Ou seja, ele vai usar um algoritmo aí que seria um algoritmo que ele considera seguro para fazer hashes de senha, tá? E o legal disso daqui é que, com o passar dos anos, eles vão trocando os algoritmos e vão substituindo por algoritmos mais potentes. E esse algoritmo de hash ele é interessante pelo seguinte: nessa informação que a gente está vendo aqui, está gravado o hash da senha e qual é o algoritmo que ele usou. Então, por exemplo, hoje, vamos supor que o algoritmo hoje que use nessa versão seja o Argon, por exemplo. Né? Então, vamos supor que ele esteja usando o Argon. Aí, você gerou lá todas as suas senhas do seu banco de dados, tudo com esse padrão, com Argon. Um belo dia, a equipe do PHP decide que existe um outro algoritmo melhor para se usar com password hash. Ele vai lá e atualiza. E a partir daí, você começa a usar o novo algoritmo sem que os antigos precisem ser recriados. Ou seja, quem usou o Argon como algoritmo antigo vai continuar funcionando, porque aqui nessa informação que tem aqui, está dizendo para o PHP, aqui existe uma informação codificada dizendo qual é o algoritmo que foi utilizado, se foi o Argon, se não foi, se foi o Bcrypt ou não foi, e
né? E aí, quando ele vai fazer essa verificação, ele já sabe, ele lê aqui e fala, opa, qual é o algoritmo que eu tenho que usar? E aí ele já sabe de acordo com o próprio hash já diz para o PHP qual é o algoritmo que foi utilizado. Tá? Isso daqui é muito útil. Então, aqui eu usei o default, vou usar aqui agora o password bcrypt, por exemplo, que é outra forma de se fazer hash. Então, eu vou rodar aqui, ó, reparem que ele gerou aqui um outro hash. Se vocês repararem, ele levou um pouquinho mais de tempo aqui. Então, o bcrypt, ele já é um hash que ele é um pouquinho, ele tem uma potência um pouquinho maior e ele também leva um pouco mais de recursos aí do seu computador para gerar. E a gente pode passar aqui algumas informações aqui, né, para o bcrypt. Isso aqui tem na documentação do PHP, mas também existe na documentação de cada uma dessas libs, né? Então, bcrypt é uma lib, né, uma lib de criptografia. Então, se você olhar lá na lib bcrypt, você vai ver que lá existem configurações que você pode passar para ela. No nosso caso aqui, eu vou passar uma configuração chamada coast. Eu vou passar aqui, por exemplo, coast 10, certo? Vou rodar aqui, ó. Reparem que ele rodou bem rapidinho. Vou trocar aqui para 15, por exemplo, e vou rodar. Reparem que agora ele já demorou um pouquinho mais para gerar. Ou seja, quanto maior o custo aqui, por exemplo, mais etapas de hash, ou seja, mais seguro foi o meu hash. Porém, mais demorado foi para se criar. E aí, né, você vai ter que escolher aí o dia que você for fazer, né? Se você vai utilizar, você escolhe de acordo com a sua necessidade. Às vezes você quer mais segurança, às vezes você quer mais velocidade. Então você pode configurar aqui, tá? Agora que eu tenho esse hash, então eu vou copiar esse hash da minha senha, vou colocar aqui, ó, a minha password, certo? A minha senha. E agora a gente vai usar algumas outras informações aqui para saber, né, com esse nosso hash. Então eu sei que isso daqui é um hash de senha, então eu vou dar aqui um vardump e eu vou utilizar aqui um password get info e eu vou colocar aqui o password. Então vamos ver o que o PHP vai dizer a respeito dessa minha senha. Então, olha aqui, ele sabe que ele usou aqui, ó. Então lembra que eu comentei, né? Quando você usa o password hash do PHP, ele grava, junto do hash, ele grava informações a respeito de qual algoritmo ele usou. Então, qual é o algoritmo que ele usou? Ele usou esse algoritmo 2y, que o nome dele é bcrypt, e eu passei um coast de 15 aqui, ó, certo? Então, com base nesse hash, ele já tem aqui essa informação, tá? E aí, como que eu sei, né, que essa senha, né, como que eu verifico uma senha, então? Como que eu sei que uma senha é igual à senha que eu tenho no banco de dados? Existe uma função chamada password verify. Eu vou passar aqui a senha e o meu hash. Então, a minha senha 123@456, será que essa senha é igual a esse hash aqui? Então, eu vou rodar. Ó, verdadeiro. Ou seja, 123@456 é igual a esse hash aqui. Se eu colocar aqui um outro valor diferente, certo? Vai dar falso aqui. Então, é o que eu comentei, né? Com esse algoritmo aqui, né, com o password verify, eu consigo verificar aí justamente isso, né? Eu consigo verificar aí se uma senha que eu passei realmente equivale ao hash dela. E aí, como que o PHP vai saber qual é o algoritmo que ele tem que usar? Bom, eu acabei de mostrar, né? A gente acabou de ver aqui que dentro do próprio hash está a informação. Então, o que o PHP está fazendo por baixo dos panos? Ele está indo aqui, vendo qual é o tipo de hash que foi usado nesse algoritmo, e aí ele vai pegar esse mesmo algoritmo aqui e vai aplicar nesse cara aqui. Se der o mesmo resultado, ou seja, se der ali esse mesmo hash, ele vai comparar. Então, na verdade, o que o PHP vai fazer por baixo dos panos é, basicamente, ele vai gerar um hash ali, ou seja, ele vai ver qual é o hash que ele usou aqui, vai gerar um hash para esse valor e vai comparar os dois hashes para ver se eles são iguais ou não. Ou seja, é uma forma aí já mais correta de você fazer. Então, se você for fazer aí uma implementação de hash, né, usuário e senha no PHP, ao invés de você fazer na mão, gerar um hash e tudo mais, o que você vai fazer? Você vai usar o password aqui, né, o password hash,
para você gerar um hash de senha e o password verify para que você possa verificar aí se os hashes são equivalentes às senhas, ou seja, se a senha é igual àquela que está armazenada no banco de dados, tá legal? Isso aqui vai te ajudar tanto na questão da segurança quanto para prevenir ataques aí, né, de tempo, como eu comentei, né? Se você fosse fazer tudo na mão, poderia você correr o risco de acabar caindo nessa de não ter ali, né, não dar uma possibilidade de um ataque de tempo. E aí o PHP já traz isso para você implementado. Diferente de algumas outras linguagens que talvez você tivesse que implementar isso na mão, aqui já tem tudo prontinho para você, tá legal? Então, basicamente essas daqui são as principais funções de hash aí do PHP. É bem simplesinho de usar. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, segue a gente nas redes sociais, @classefinal, comenta aqui abaixo e até o próximo vídeo.